Nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, nas nossas necessidades, Senhor. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós Te elogiamos pouco, Senhor. Nós falamos muito pouco de Ti, Senhor, e nos lembramos demais das nossas necessidades. Mas, Senhor, nós somos carentes da Tua ajuda, e é por isso, Senhor, que nós queremos interceder pelos nossos irmãos. Nós queremos pedir pela vida da Dora, da Ádia, Senhor, nossas irmãs. Senhor, nós pedimos que o Senhor as sustente com saúde, que o Senhor use, Senhor, os médicos, as medicinas, e que o Senhor também tenha misericórdia e possa fazer um milagre sobre a vida delas, Deus Pai, Senhor. Que as sustente, que as dê força e alegria, Deus Pai, Senhor. Eu peço, Senhor, Pai querido, pela provisão sobre o lar dessas pessoas, Deus Pai. Eu oro, Senhor, Pai querido, pelos nossos irmãos na Ucrânia, na Rússia, Senhor, na Polônia, na Bielorrússia, Senhor. Eu oro pelo pastor Maximi, Senhor. Eu peço que ele, Senhor, tenha sabedoria, coragem, Senhor, de pregar o Evangelho transformador, Senhor. Senhor, e eu peço que o Senhor o guarde, Senhor, nesse trânsito, Senhor, que ele tem feito entre a Ucrânia e a Polônia, resgatando, Senhor, mulheres e crianças daquele país, Deus Pai, Senhor. Que o Senhor traga a ele a provisão, o sustento, que o Senhor levante parceiros do ministério, Senhor, neste momento de necessidade e socorro, Senhor, que eles precisam, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Senhor, pelos nossos irmãos na Paraíba, por esta família que tem nos acompanhado, Senhor. Em especial pela vida do Samuel, Deus Pai. Nós pedimos pelo Teu cuidado, Senhor, e a Tua proteção sobre a vida dele, pela provisão, Senhor, para que ele possa, Senhor, Pai, receber bom tratamento, Senhor, Pai querido, naquele lugar, Senhor. Que o Senhor conforte, console, sustente esta família, Deus Pai. Que o Senhor guarde os nossos corações, Senhor, para não pecar contra Ti, Senhor. Pai, Senhor, dá-nos um coração como o Teu, para nos compadecermos dos necessitados, Deus Pai. Para, Senhor, se não podemos ajudar, Senhor, muitas vezes financeiramente, pelo menos com as nossas orações, Deus Pai. Senhor, por isso, Senhor, Pai querido, dobra os nossos dinheiros diante da Tua grandeza, Senhor, porque Tu és um Deus soberano. E sabemos que tudo que acontece neste mundo não fugiu aos Teus olhos. Mas, Senhor, age de misericórdia. Hoje nós clamamos por misericórdia, porque Tu és um Deus de misericórdia, Deus Pai. E hoje aprenderemos, Senhor, no capítulo 14 de Isaías, Senhor, quão misericordioso Tu és, Senhor, Pai querido. Como, Senhor, a Tua bondade é longânima, Senhor, Pai querido. Por isso, Senhor, hoje, Senhor, ajude-nos também neste culto e abençoa-nos com a Tua palavra, para que gravada nos nossos corações, Senhor, nós venhamos caminhar com passos firmes em direção, Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gera em nós santidade, Senhor, o desejo, Senhor, de Te amar intensamente, amando o próximo, Senhor, como amamos a nós mesmos. Por isso, Senhor, abençoa-nos hoje com a Tua presença e seja para Ti o louvor, a honra e a glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu já comecei assim, né? Eu posso usar o tempo hoje que fui colocar ainda para celebrar aqui segunda-feira, 7 horas, para toda a igreja a gente vai ter oração. Amém. Na semana passada nós tivemos o feriado, então nós tivemos, muitos irmãos viajaram, né? Alguns ainda estão viajando, mas já amanhã a gente reassume, né? Amanhã, segunda-feira, as nossas reuniões de oração aqui na igreja, a partir das 7 horas da noite, das 7 às 8, né? Ela começa às 7, termina às 8, e nós estaremos aqui reunidos orando. Então você está convidado para participar desse momento de oração. Não é um culto de oração, é uma reunião de oração. Nós oramos aqui durante esse período de 1 hora. E depois, às 8 horas, né, o grupo de louvor ensaia, né, e se prepara para o próximo culto. Então amanhã também nós voltamos a ensaiar com louvor na segunda-feira. Nós tivemos algumas mudanças essa semana por causa do feriado, mas tudo volta ao normal. Na quarta-feira também, à noite, nós temos um grupo de estudo bíblico que tem funcionado na casa da irmã Ela e do Fernando, né? E eles têm recebido a gente tem estudado a palavra de Deus. Se vocês quiserem participar também, vocês estão convidados, né? E estamos incentivando, né, a abertura de outros grupos, né, nos lares. Então, se alguém quiser receber um grupo, se alguém quiser começar, né, um grupo de estudo bíblico, nós temos todo o material, as apostilas, elas são muito simples, elas são muito fáceis de ser seguidas. Você não precisa de ter um pastor na sua casa para seguir, você só precisa ter uma Bíblia, né? E o desejo de conhecer mais o Senhor, porque todo o estudo é direcionado através dos versículos bíblicos, né?
Então é muito fácil de seguir, e os irmãos podem fazer isso com amigos, né? Se você tem amigos que não são crentes e quer começar, né, a compartilhar a palavra, nós temos a primeira apostila, né, que ela ajuda você a levar, né, as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. E aí depois nós temos uma série de mais 7 apostilas, né, mais 6 apostilas, que dão sequência, né, a respeito das doutrinas bíblicas, da vida cristã, que vão ajudar você a crescer espiritualmente, a discipular essas pessoas que chegaram a Jesus. Então você está, né, desafiado a começar um grupo na sua vida. Né? Alguns irmãos têm feito, né, de uma maneira criativa, né? O Daniel tem feito através do radioamadorismo, né? Ele tem um grupo, né, através de um grupo de rádio amador, onde ele compartilha. Outros irmãos têm feito de outras maneiras, né? A Isadora tem feito com as moças, com as jovens, né, um grupo de discipulado. Tem acontecido, né, de maneiras diferentes. Né? Então, nós temos essa flexibilidade. Então, os irmãos que tiverem interesse podem me procurar. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 21. Hoje eu vou até o versículo 23. Eu não vou passar por todo o capítulo 14 de Isaías, porque esse capítulo 14, ele continua, né, o que começou no capítulo 13, que na semana passada nós vimos, né, onde Deus estava trazendo julgamento sobre a Babilônia, e agora ele continua no capítulo 14 falando sobre a Babilônia. Na verdade, o julgamento já foi decretado. Aqui ele trata de um assunto importante, né, ele, de uma certa forma, aqui Isaías mostra o porquê que a Babilônia está sendo julgada. Né? Depois do versículo 23, no versículo 24, nós vamos ver o julgamento da Síria e depois, né, de um outro país, mas eu não vou chegar lá hoje, né? Nós vamos deixar isso para a próxima mensagem. Hoje eu só vou ao versículo, né, do 1 ao 23, onde ainda trata a respeito da Babilônia e mostra, né, do porquê que ela foi julgada. E nós vamos aprender hoje aqui. O título da minha mensagem hoje é A Soberba Precede a Queda. Na verdade, esse título nem é meu, ele é um versículo bíblico e está lá em Provérbios 16, versículo 18. Lá diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Né? Ou seja, o orgulho, a soberba, é a destruição do homem. E é essa a razão porque a Babilônia está sendo julgada. Ela era uma nação extremamente soberba, extremamente orgulhosa. E hoje nós vamos aprender com esses versículos aqui. Né? Se você conhece um pouco da história, se você já leu, né, o livro de Daniel, o profeta Daniel, você sabe que ele, quando jovem, né, ele vivia em Jerusalém. E naquele tempo a Babilônia invadiu Jerusalém e levou, né, principalmente os jovens, né, os rapazes bonitos, fortes, inteligentes, para dentro da Babilônia para servirem ao rei. E Daniel foi um desses jovens que foi levado cativo, né, na sua adolescência para viver na Babilônia. E Deus usou ele tremendamente lá no meio do governo. Ele se tornou, vamos dizer assim, o segundo homem mais importante da Babilônia naquele tempo. E Deus trouxe várias mensagens para a Babilônia através de Daniel. Né? Então, a gente sabe pelo livro de Daniel que, né, o Nabucodonosor, que foi, né, ele não foi o primeiro rei, mas ele foi o rei que trouxe à Babilônia a importância. Foi ele quem conquistou a Síria, né, que levou a Babilônia a se tornar uma grande nação. Nabucodonosor, na sua, né, soberba, no seu orgulho, na sua altivez, né, quando Deus o confrontou, ele não se rendeu a Deus e por causa disso Deus levou ele à loucura. Se você conhece um pouco da história, você sabe que Deus fez com que ele se tornasse como um animal selvagem, que vivia comendo grama ao redor do palácio. Ele passou um tempo, né, com esta loucura, né, foi algo que Deus causou nele, né, e ele viveu como um animal durante um tempo, para que ele caísse em si. Né? E isso foi um grande exemplo para toda a Babilônia, mas infelizmente os reis sucessores, né, os que, né, vieram depois de Nabucodonosor, né, se esqueceram do que Deus havia feito,
né, e continuaram, né, crescendo em orgulho, em soberba, em altivez, e por causa disso, mais tarde, então Deus julga essa nação, ele derruba essa nação, porque essas pessoas não se arrependeram, né? Bom, isso é bom a gente conhecer, por quê? Porque o orgulho e a soberba não é um problema só dos babilônicos, é um problema de toda a humanidade. Até a pessoa mais humilde da face da terra, porque nasceu com a natureza do pecado, ainda assim no seu coração tem alguma soberba e algum orgulho, né? O humilde se orgulha da sua humildade. Eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Essa é a natureza do nosso coração. Então hoje, apesar dessa passagem falar, né, da nação babilônica, quem vai aprender somos nós, porque nós não somos muito diferentes dos babilônicos, nem dos reis da Babilônia. Talvez você não faça as maldades que ele fez, talvez você não cometa as atrocidades que ele cometeu, mas você não precisa fazer nada disso, né, para ser comparado a ele, porque o que a gente aprende na palavra de Deus é que quando eu minto uma única vez, eu já sou um mentiroso. Quando eu adultero uma única vez, eu já sou um adúltero. Quando eu mato uma vez, eu já sou um assassino. Ou seja, né, eu tenho certeza que, né, todos nós aqui, alguma vez na nossa vida, já falou mal de alguém, então eu sou um maledicente. Já mentiu, então eu sou um mentiroso. Né? Aí tem gente que fala, não, pastor, eu não sou mentiroso, foi só uma vez. Né? Aí eu pergunto para você, uma pessoa que mata alguém, ele fala assim, mas eu só matei um, eu não matei nunca mais, então eu não sou assassino. Funciona? Não, né? Você matou um, você é assassino. Se você mentiu uma única vez, você é mentiroso. Né? Então, a gente tem que entender isso. E a soberba está no nosso coração. E se alguma vez você achou que você era melhor do que alguém, que você podia fazer um arroz melhor do que alguém, que você podia cozinhar melhor do que alguém, ou que você podia limpar uma casa melhor do que alguém, ou fazer o seu trabalho de carpintaria melhor do que alguém, ou o seu trabalho como médico ou como advogado melhor do que alguém, você achou que você pode mais do que o outro. E isso é fruto do orgulho e da soberba no nosso coração. Se você fez isso apenas uma vez na sua vida, você já é um orgulhoso, um soberbo. E todos nós somos. Então por isso essa mensagem ela é relevante e é importante para a gente hoje aqui. E é por isso, querido, que a gente precisa da graça do Senhor Jesus. A gente precisa do perdão dele. Porque todas estas coisas estão no nosso coração. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, contudo, ele, falando de Jesus, generosamente nos concede a graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ok, então é isso que ele diz, que ele, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que somos orgulhosos, presunçosos, que somos soberbos, reconhecemos o nosso pecado, nós estamos dando um indício de humildade diante de Deus, e a palavra de Deus diz que quando a gente mostra humildade, Ele derrama graça sobre a nossa vida. E é por isso que nós somos perdoados. Não porque eu não sou mais soberbo, mas porque eu fui capaz de reconhecer a minha soberba e me humilhar diante de Deus, dizendo que eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de ser salvo do meu pecado. E a palavra de Deus diz que Ele vai nos dar graça. Ele vai derramar a graça sobre a nossa vida e perdoar os nossos pecados. Então nós vamos ver aqui, queridos, que, né, orgulho, soberba, é loucura, querido, é futilidade. Né? Muito. Vamos lá, né, ao primeiro versículo. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ler toda a passagem depois, né, ao decorrer da minha mensagem. Eu vou começar com apenas o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores.
Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, eu venho orar pedindo agora que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, cumpra o seu ministério na nossa vida, Deus Pai. Que Ele venha trazer convicção aos nossos corações. Porque, Senhor, eu posso até pregar com eloquência nesta manhã, Deus Pai. Mas, Senhor, eu não posso convencer ninguém. Mas o Senhor pode mudar as nossas vidas. E a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra é o poder. O Evangelho de Jesus é o poder para a salvação das nossas almas. Por isso, hoje, Senhor, não eu, mas, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra neste lugar, venha salvar, venha confortar, venha edificar, venha consolar as nossas vidas. Senhor, seja para Ti hoje este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então aqui a gente vê agora nesses primeiros 2 versículos, né, a gente vê aqui que Deus, né, Ele tem uma aliança com o povo de Israel. Né? A gente está olhando toda essa profecia de Isaías dentro da situação do povo de Israel, que era o povo que Deus fez aliança. Aliás, né, uma coisa que a gente precisa saber, que a única nação que existiu e vai existir, né, que tem uma aliança com Deus é a nação de Israel. Deus nunca mais vai fazer aliança com uma outra nação. Agora Ele faz aliança com os povos, com as pessoas que creem. Né? O Novo Testamento é a nova aliança com todas as pessoas que creem no nome de Jesus. Mas com uma nação em específico, Deus só fez aliança com Israel. E Ele fez algumas promessas nessa aliança. Ele fez, né, Ele deu né, algumas promessas, algumas garantias para essa nação. E essa nação, como a gente já sabe, não estava andando com Deus e era digna do julgamento de Deus. Mas Deus não abandonaria a sua aliança, porque Deus não volta atrás nas suas promessas ou na sua aliança. Então Ele aqui agora vai mostrar para essa nação que, apesar de Ele estar permitindo a nação de Israel passar pelo julgamento das outras nações, passar pelo sofrimento e pela dor, Deus ainda agiria com misericórdia, com compaixão com ele. E é assim comigo e com você, querido. Mesmo que Deus permita que a gente passe por dias difíceis, ainda assim Deus não vai nos abandonar e Ele vai agir de misericórdia e de compaixão conosco. Isso é importante a gente lembrar. Então aqui ele usa essa expressão, porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Jacó é Israel, ele mudou de nome, ele recebeu um novo nome e passou a chamar ele Israel, que representa toda a nação de Israel. E ele diz, e ainda escolherá Israel. Né? Então aqui, né, a Babilônia, Deus está mostrando por que a Babilônia tem que ser destruída. A Babilônia ainda nem havia conquistado Israel aqui, mas a profecia fala de coisas que vão acontecer. E como a Babilônia faria Israel sofrer, conquistaria e não receberia Deus, se voltaria contra Deus, então Deus está mostrando aqui que uma das razões para a Babilônia ser julgada foi o fato dela ter oprimido o seu povo. É interessante, né? Deus levanta a Babilônia para oprimir o povo, mas Deus diz assim, a culpa não é minha. Eu só vou usar vocês como instrumento, porque na verdade esse instrumento é terrível, é mau, não se arrepende, se volta contra Deus. Eu uso vocês, mas um dia eu julgo vocês também. Então ele está mostrando que ele vai julgar, ele vai julgar. Então a Babilônia ela tem que ser destruída para que o povo eleito de Deus, né, seja exaltado. Deus havia elegido essa nação, ele havia escolhido essa nação. Então Deus ele não se ira apenas pelo pecado, mas ele também se ira por causa de todas aquelas pessoas que se opõem ou que tentam bloquear o plano de Deus. A gente pensa que Deus se ira só pelo pecado. Não, se nós tentarmos parar os planos de Deus, se nós nos levantarmos contra Deus, contra os planos de Deus, Deus também levanta a sua ira contra a gente. É muito claro aqui para a gente. A gente pode perceber aqui que apesar de Deus ter trago julgamento sobre o seu povo, né, a misericórdia dele nunca se afastou, porque mesmo durante todo aquele processo, Deus vem falando, eu estou, né, é que nem um pai que corrige o filho quando ele está fazendo coisa errada. Ele vai lá, ele dá uma chinelada, né, ele dá uma varadinha, ele dá a bronca, ele põe de castigo, mas lá no coração dele ele está dizendo, mas eu te amo, meu filho, mas eu te amo, meu filho, olha, isso está me doendo, fazer o que eu estou fazendo me dói, porque eu te amo, mas porque eu te amo eu tenho que te corrigir, mas eu te amo. Esse é o coração de Deus neste momento aqui. Olha Israel, eu estou te corrigindo, eu estou te castigando, mas eu te amo.
Eu não deixei a misericórdia, eu não abandonei a misericórdia. Eu continuo sendo um Deus de compaixão e de misericórdia. O que eu quero é que você se volte para mim. O que eu quero é que você se arrependa do seu pecado, que você se corrija. Querido, se você é de Deus, quando um povo é de Deus, mesmo quando Ele permite que a gente passe momentos difíceis na nossa vida, a sua misericórdia continua presente em nós. Isso é maravilhoso. Eu quero levar vocês a verem algumas passagens na Bíblia para que você entenda isso, para que você veja isso. Porque às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta coisa terrível acontecendo ao meu redor, que Deus me abandonou. Querido, Deus, se você é dele, Deus nunca mais vai te abandonar. E nem vai deixar de ter misericórdia de você. Mas Ele tem que permitir você passar pelos momentos para que você cresça, aprenda, se volte para Ele. Reconheça o seu pecado. Vai lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, de 29 a 30, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Querido, se hoje você está aqui e crê no Senhor Jesus, foi porque o Senhor Jesus foi atrás de você. Ele te escolheu, Ele te chamou, e se Ele te chamou, Ele te justificou, e se Ele te justificou, se Ele te trouxe a salvação, Ele um dia vai te levar a essa glória. Mesmo que Ele permita a gente passar pela dificuldade, Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Nós vamos chegar no fim dessa jornada. Está aqui, é garantia. Outra passagem, está mais para frente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 13 e 14, eu quero que você tenha isso em mente, querido. Tem muito crente que fica assim, ai meu Deus, eu acabei de pegar, acabei de fazer uma coisa errada, acabei de pegar, ai será que se Jesus voltar agora eu fico? Né? Não, a gente tem que ter consciência, querido, nós vamos pecar, e é por isso que a gente celebra a ceia de tempo em tempo, para lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então o que eu faço? Eu tenho que constantemente olhar para a minha vida, analisar a minha vida e ver se há pecado em mim, porque sempre há, nós somos pecadores, e pedir perdão ao nosso Senhor, porque Ele perdoa quem pede perdão. Para que a gente continue vivendo, sabendo que nós somos dEle. Nós somos dEle, olha lá, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus, o quê? Elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te elegeu para a salvação. Você hoje é salvo porque Deus derramou a graça dele sobre a sua vida. O dia que Ele olhou para o seu coração e Ele viu que você se arrependeu dos seus pecados, que Ele encontrou humildade no meio de toda essa soberba que há na nossa vida, na sua vida, Ele, quando olhou aquilo, Ele derramou a graça. Foi o que Tiago falou para a gente. E essa graça nos salvou, não porque merecíamos, mas porque Ele é misericordioso. Ele se compadeceu de nós. E se Ele derramou da misericórdia e se compadeceu, Ele vai andar com a gente para que a gente alcance a glória do nosso Senhor Jesus. Ele não vai deixar a gente pelo caminho. Se Ele te colocou nesse caminho, Ele vai com você até o fim para você chegar lá. Eu não sei se eu era aventureiro quando eu era jovem, eu gostava de aventura, de caminhar, encontrar novas cachoeiras, essas coisas, andar pelos matos que eu nunca andei, por caminhos onde não havia caminhos, e às vezes a gente se perdia, e às vezes havia lugares que realmente eram muito difíceis de chegar, e a gente procurava as pessoas locais, as pessoas que moravam lá, e a gente perguntava, tem alguém aqui que sabe como chegar em tal lugar? E quando a gente encontrava alguém que sabia o caminho, sabe o que a gente fazia? A gente pedia para ele ir junto com a gente, senão a gente ia ficar dando volta,
E às vezes nem ia achar o que a gente estava procurando, porque se tem alguém que sabe o caminho, é melhor você andar com ele para que você chegue lá e não perca o seu tempo. E é o que ele está dizendo: olha, eu sei o caminho e eu vou te levar até o fim do caminho. Então vem e anda comigo. Por isso Jesus diz que aqueles que quiserem ser, né, seus discípulos, aqueles que quiserem ir aonde ele está, devem seguir após os seus passos. Se você quiser chegar lá, você precisa andar com Jesus, querido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 9. 2 a 7, desculpa. 1 Pedro 2 a 9. Pedro 1, de 2 a 9. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Olha que interessante o versículo 4. Ontem a gente estava num churrasco com a igreja de Long Branch, eles fizeram lá uma atividade, nós estávamos com ele e eu pedi o irmão Carlos, que é um salvadorenho, para ministrar uma palavra, e ele ministrou nesses versículos. E ele falou sobre isso. E é interessante aqui que o capítulo 4 mostra que essa herança incorruptível, isso aqui é a salvação. Ela está dizendo, ela é incorruptível, querido. A salvação não pode ser roubada de você. Ela é incorruptível, ela é incontaminável. Nem você pode contaminar a sua salvação. Você fala assim: ah, pastor, mas eu pequei, então eu perdi minha salvação. Não, ela é incontaminável. O seu pecado não contamina a sua salvação, porque não foi você quem conquistou a sua salvação. Quem conquistou a sua salvação foi Jesus Cristo. E Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito e Ele nunca pecou. Por isso a sua salvação garante você, não porque ela depende de você, porque ela depende de quem te salvou, e foi Jesus Cristo que te salvou. Ela é incorruptível. Olha que interessante, ele usa a palavra aqui, ela não murcha. A sua salvação nem diminui, querido. A coisa mais triste era quando eu era garoto, eu ia para uma festa de aniversário, aí no final da festa, eles davam um balãozinho para a gente levar para casa, eu levava o balão todo feliz, daí nos dias o balão estava murcho, eu queria morrer. E quem gosta de brincar de balão murcho, né? Hoje em dia ninguém se importa com balão, porque isso daí você põe aos montes, mas quando era menino, balão era um brinquedo que a gente tinha, querido. A gente ganhava um brinquedo no ano, no Natal, e olhe lá quando vinha. Então, ganhar um balão na festa era como se tivesse ganhado na loteria. E que tristeza quando o balãozinho murchava. Alguém passou por isso aqui? Alguém que passou? Alguém? Ninguém quer entregar a idade, né? E aqui está dizendo, a nossa salvação não murcha. Olha o versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados. Você se lembra lá de Efésios, capítulo 2, que diz para a gente que nós somos salvos pela graça, não somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé. Versículo 8 e versículo 9 de Efésios capítulo 2. Muita gente fala assim: se você tiver fé, você vai ser salvo. Porque Jesus falou: se tiver fé, será salvo. Mas o que ele quis dizer é que a tua fé, ela acontece porque Deus derramou a sua graça. Porque o que salva não é a fé, o que salva é a graça. Mas a graça chega pelo caminho da fé. É isso que ele está dizendo. Ele está repetindo aqui. Pedro está dizendo a mesma coisa que Paulo disse. Mediante a fé estar guardados na virtude de Deus. Qual é essa virtude? É a graça para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, e outras versões, tribulações. Olha só, a graça e a salvação não é garantia de dias melhores, de dias bons, né? Porque ele fala ainda que a gente passe por os dias difíceis. Você ainda tem.
Versículo 7, olha só, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tem muita gente que pensa que quando Deus prova a nossa fé, Ele está provando a nossa fé para mostrar a fé que a gente tem. E não é isso. A prova da nossa fé não é para Deus mostrar se a gente tem ou não tem fé. Porque aqui Ele está falando com quem tem fé, com quem creu, com quem já recebeu a graça. Então Ele não está dizendo que você pode não ter fé. Ele está dizendo, eu sei que você tem fé. Então aqui ele mostra no versículo 7 que a nossa fé é provada, ou seja, a razão da nossa fé ser provada é para que, quando ela for provada, Deus receba a honra, louvor e glória. Ou seja, a razão da provação da sua fé não é para mostrar se você tem fé ou não, é para que através da sua vida Deus seja glorificado. Não é isso que Efésios capítulo 1 diz? Que está dentro do contexto da salvação, que nós fomos criados, que nós somos gerados, novas criaturas para o louvor da honra, da glória de Deus. Querido, Deus te salvou, Deus te libertou, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. A misericórdia é um ato soberano de Deus, é uma escolha de Deus. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 19, ele diz, porém ele disse, aqui é Deus falando, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Querido, a misericórdia não depende da sua oração, do seu sacrifício, da sua entrega, do seu serviço, do que você fizer para Deus, não. Quem escolhe dar a misericórdia é o próprio Deus. Depende da soberania de Deus. Você não pode comprar a misericórdia de Deus. Você não pode comprar a compaixão de Deus. Aliás, Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Amém. Porque você não pode pagar o preço. Quem escolhe é Ele, não somos nós. Aí a gente, quando chega para Jesus Cristo, a gente se entrega a Jesus, porque a gente fala, e a gente faz. Eu não tenho nenhum problema contra isso. Eu posso dizer, né, quem creu, né, agora se entrega ao Senhor de Jesus Cristo. Né, se você crer, você vai ser salvo. A palavra de Deus ensina a gente a desafiar as pessoas a vir à fé. E aí a gente toma um passo, a gente diz, não, eu creio. A gente começa a pensar assim, eu escolhi a Deus, eu escolhi a Deus. Mas eu quero mostrar para vocês o que Jesus falou a respeito disso. Não fui eu, não foi o pastor Max, não foi um teólogo, né? Não foi um discípulo, foi o próprio Senhor Jesus. Vai comigo em João capítulo 15, né? O Evangelho de João capítulo 15 vai mostrar o que Jesus falou a respeito da nossa salvação, desse encontro salvador que nós temos com Jesus. A princípio a gente pensa que foi a gente que escolheu Jesus. Não, eu escolhi, foi eu que escolhi, depende da minha vontade. Se eu quiser, eu sou salvo, se eu não quiser, eu não sou salvo. E eu vou mostrar o que Jesus disse. Porque assim a gente não tem debate. Tem gente, pastor, você deve ser calvinista. Eu não sou de teólogo nenhum, querido, eu sou da Bíblia. Amém. E eu acredito no que o meu Senhor ensinou. E o que o meu Senhor ensina aqui em João capítulo 15, versículo 16, olha só o que Jesus diz. Quando a gente fala assim, quando eu aceitei Jesus, né? Olha o que Jesus diz do meu aceitar Jesus, né? Quando eu aceitei Jesus, veja aqui, né? Um dia eu aceitei Jesus, né? João 15,16. Não me escolhestes vós a mim. Mas o pastor falou, quem quer receber Jesus? Eu levantei a mão e falei, eu quero, eu escolhi. E ele está dizendo aqui, sabe por que você levantou a mão e me escolheu? Porque não foi você que me escolheu. Olha só, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, o Pai, Ele vos conceda. Eu até penso que fui eu que aceitei Jesus, mas na verdade foi Jesus que me aceitou. Foi Ele que me amou primeiro, a palavra de Deus diz.
É assim, no princípio, a gente quando está, chegando, eu brinco, ouvi um pregador uma vez falar isso, a gente chega assim, e tem uma placa na frente da igreja, conheça Jesus, e aí a gente olha essa placa e a gente entra pela porta assim, a gente fala assim, eu vou entrar nessa igreja, eu estou buscando a Deus, eu quero Jesus, eu entro. Aí quando eu passo pela porta assim, aí do lado de dentro da porta tem outra placa que diz assim, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Glória a Deus. É isso, querido. É o dom da graça. É Ele que dá a graça. E esse dom não se derrama sobre a vida do soberbo. E é o ponto aqui, a respeito da Babilônia aqui. É o ponto aqui. Então Deus aqui, no caso da nação de Israel, Ele está querendo mostrar que Ele está pronto para restaurar essa nação. Ele vai derramar porque Ele escolheu essa nação. Ele escolheu esse povo e Ele vai julgar a Babilônia por causa disso. Ele vai trazer juízo sobre a Babilônia. E a gente vê isso na Bíblia, que mais tarde, apesar da Babilônia ter conquistado, mais tarde Deus, na sua misericórdia, livra a Israel das mãos da Babilônia. O profeta Zacarias, ele viu estas coisas. Lá em Zacarias, no capítulo 1, se você quiser ir lá comigo também, Zacarias, no capítulo 1, Zacarias, ele foi um profeta tremendo, porque ele, aqui já logo no princípio da profecia, ele consegue ver o que a gente até hoje tem dificuldade de ver. Ele percebe o primeiro ato de misericórdia na vida de Israel, quando agora Israel perde a sua nação, tem o seu templo destruído, e ele vai profetizar, ele vai falar que um dia Deus vai agir de misericórdia, vai restaurar esse templo. Só que mais tarde, muitos anos depois, novamente o templo seria destruído, o segundo templo. O primeiro foi destruído, depois o segundo templo seria destruído, e novamente o povo de Israel ficaria sem um templo e pediria pela misericórdia. E Zacarias fala que também viria essa segunda vez. Olha só, Zacarias capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu vou colocar esse versículo dentro da linha do tempo, na história, para você entender. O versículo 16, que ele está profetizando, aconteceu no ano de 538 antes de Cristo. Então o versículo 16 que eu vou ler agora, aconteceu em 538 antes de Jesus nascer. Isso aqui aconteceu no dia em que Daniel, que está lá no capítulo 9, ora a Deus pedindo pela misericórdia de Deus. Você pode ir no capítulo 9, eu não vou lá, senão vai ficar longo demais. Você pode ler em casa, você vai ver que Daniel ele faz esse pedido que Zacarias profetizou que aconteceria. Olha só, Zacarias ele diz: voltei a Jerusalém com misericórdia, misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então aqui, em 538 a.C., Daniel ele ora e pede a Deus por esta misericórdia, e Deus responde a Daniel dizendo que vai derramar a misericórdia, e ele intercede então por Israel. E no ano de 516, que quando a gente fala de antes de Cristo, os números não crescem, os números diminuem. Então 538 é mais do que 516, porque a contagem vem sendo regressiva. Então depois de 538, no ano de 516, um rei ímpio, Ciro, decreta que Israel possa reconstruir o templo. E mais tarde, Deus ainda levanta outro rei para permitir que Israel não só construa o templo, mas volte para Jerusalém, reconstrua a cidade e volte a habitar novamente em Jerusalém. Então aqui, o versículo 16 mostra isso para a gente. Mas olha agora o versículo 17. O versículo 17 de Zacarias já é outro tempo. O versículo 17 fala do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo que eles haviam reconstruído foi destruído novamente. Olha só como ele diz: clama outra vez. Aí, tá vendo? De novo ele vai ter que pedir a mesma coisa. De novo o povo de Israel vai ter que pedir a mesma coisa. Por quê? Porque de novo o templo vai ser destruído, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda acolherá a Jerusalém. Esse clamor aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando mais uma vez o templo foi destruído sob o poder do exército de Tito.
um imperador romano. Tito entra, destrói o templo, e o povo de Israel, você pode estudar isso nos livros de histórias de Israel, e você vai ver que o povo lamenta. E Deus vai mais uma vez responder, só que a resposta agora só vai chegar no milênio. No milênio. No período milenar. Então a gente vê essas coisas acontecendo. Apesar do tempo ser longo para a gente falar, nossa pastor, mas quanto tempo para Deus derramar misericórdia, né? Anos 70, nós já estamos em 2020, né? Sabe lá quando é que vai entrar a tribulação, quando é que Jesus vai levar a igreja, sabe lá ainda quantos anos vão vir aí pela frente. Querido, para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. E é nesse sentido que a gente deve aplicar essa passagem, para a gente entender que Deus não está preso ao tempo, nós estamos, mas Deus não. Para a gente pode parecer muito tempo para que Deus haja de misericórdia, mas para Deus é como se fosse apenas um dia, e no momento certo Ele vai, mas Ele nunca abandonou a misericórdia. Né? Lá em Long Branch nós temos uma irmã que orou 18 anos pela conversão do seu marido, 18 anos. Aqui nós temos a irmã Jane que ora já há mais de 40 anos pela conversão do seu marido, e ela não desiste. Ela falou, enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, eu vou orar pela conversão do meu marido. Por quê? Porque para Deus esse tempo são apenas um segundo, e Deus está pronto para agir com misericórdia com aqueles que se arrependem dos seus pecados. Não desista, pregue o Evangelho. Pregue para a sua família, pregue para os seus pais, para os seus filhos, continue falando de Jesus. Querido, não seja chato, seja consistente. É diferente ser persistente e ser consistente. Persistente é o chato, é aquele que não para, fica ali te incomodando. O consistente é aquele que não muda o seu discurso. Ele não deixa ser levado pelas ondas desse mundo, ele continua firme na sua posição. E o crente tem que estar posicionado nesses tempos, querido. Eu tenho dito isso toda semana. Crente, você precisa ficar posicionado, porque o mundo está tentando remover a gente da nossa posição. Ele está tentando mover a nossa mente da visão cosmo-cristã para a visão do mundo, a visão babilônica. Babilônia continua influenciando os nossos pensamentos. E a gente sabe, a gente aprendeu na semana passada, que a Babilônia, o sistema babilônico, representa todo o sistema contrário a Deus. Tudo que se levanta contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra o sistema de Deus, é o que a gente chama de sistema babilônico. E é por isso que ele está julgando essa nação. Ele começa por essa nação. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Olha só, agora a partir do versículo 3, 4, ele vai entrar então com a provocação agora do orgulho babilônico. Ele mostra a misericórdia dele para Israel, ele diz o porquê que ele está julgando a Babilônia, mas agora ele vai provocar a Babilônia aqui. Deus é um pouco sarcástico às vezes, que existe um certo sarcasmo aqui, uma provocação a respeito aqui da Babilônia. E essa provocação, agora que vai do versículo 3 até o versículo 20, ela está dividida em 4 partes aqui. Existem, e essas 4 partes, na verdade, elas são divididas em duas, e por isso dá 4. É como um poema, é como um cântico, um cântico de lamento. Porque as palavras aqui são tristes, as coisas aqui são terríveis, é como uma música de lamento, mas na verdade não é uma música de lamento, porque quem está cantando essa música é o próprio Deus. Para ele é motivo de alegria, ele está se alegrando pela justiça que vai acontecer, mas a notícia é triste, é lamentável. Então Deus ele usa essa estrutura poética agora para falar, e ele vai mostrar a reação, 4 reações para a gente. Ele vai mostrar a reação no mundo natural do julgamento e vai mostrar a reação no mundo sobrenatural. Como é que o mundo natural vai reagir ao julgamento da Babilônia e como o mundo sobrenatural vai reagir ao julgamento da Babilônia. Então vamos ver. O primeiro bloco está no versículo 3 e versículo 4. Desculpa, a partir do versículo 4. Mas aqui no versículo 3 a gente vê essa provocação. Ele diz, e acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te-á descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da tua dura servidão com que te fizeram servir, então
proferirás esse provérbio contra o rei de Babilônia e dirás, vou parar aqui no meio do versículo 4. Então aqui agora, como eu disse, ele vai provocar. A primeira coisa que Deus provoca eles dizendo que Deus vai dar descanso ao seu povo na sua terra. Essa terra estaria debaixo do domínio da Babilônia, mas ele está dizendo, você acha que é sua essa terra? Eu vou dar descanso para o meu povo e não vai ser em outro lugar não, vai ser na terra deles. Eu vou devolver o lugar deles. Vendo o ato de misericórdia de Deus? Aí ele usa a palavra provérbio aqui, ele proferirá esse provérbio contra o rei. Provérbio aqui, querido, não é o mesmo sentido do provérbio da Bíblia. Provérbio aqui significa trazer à luz a verdade. Ou seja, ele vai mostrar qual é a verdade que está no coração do rei. O que é a realidade? Porque a gente pode ficar com dó às vezes das pessoas. Poxa, mas a pessoa foi boa, ajudou Daniel, cuidou daqueles meninos, né? Ele até reconheceu que Deus era o Deus, né? Não teve isso lá na história de Daniel, que era o Nabucodonosor, ele mesmo passou por tudo aquilo, mais tarde reconhece que o Deus de Daniel era maior do que os deuses da Babilônia. Né? Ele reconhece tudo isso. A gente fala, mas tadinho deles. Não, mas na verdade, apesar de ele falar com a boca estas coisas, o seu coração revelava uma outra coisa. Então Deus vai revelar o coração do rei aqui. Né? Ele vai mostrar o que a Babilônia é. Porque a Babilônia, ela aqui está representando, nessa passagem, ela está representando ao sistema babilônico que aponta para o governo do anticristo que virá. Ou seja, o anticristo é uma representação da Babilônia e ele vai vir. A palavra anticristo é isso, é tudo que é contra Cristo, é tudo que é contra Deus. E a Babilônia ela é comparada ao anticristo aqui, ela é comparada ao ministério do anticristo no futuro aqui. Então vamos ver as 4 reações, versículo 4, a segunda parte do versículo 4. Olha só, a primeira reação aqui é a reação natural da terra. A terra aqui vai reagir, né, ao julgamento da Babilônia. Olha só, né, aqui, como eu disse, é uma poesia. Cada uma dessas 4 estrofes começa com a palavra como, né? Em hebraico, eik, né? Como, né? Uma conjunção, como, está fazendo uma comparação. Ele diz assim, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que faria os povos com furor, com golpes incessantes e com a ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompe cantando, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caístes, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Você percebe o tom de sarcasmo aqui, a zombaria aqui, né? Árvore fala, querido. Árvore não fala, né? É sarcasmo aqui. Aqui até a árvore está contente com a queda da Babilônia, né? Até as árvores, né? Porque naquele tempo os reis, para construir os palácios, né? Os móveis confortáveis, eles iam, né? E cortavam essa árvore que é chamada Líbano, né? Que tem boa madeira, e eles construíam isso com o Líbano, né? Até a árvore está contente que a Babilônia caiu, né? Está dizendo aqui, ó, né? Desde que você caiu, ninguém corta nem mais as árvores. A terra está contente, a natureza está feliz com a queda, a terra se alagra. Por quê? Porque houve a morte de um rei tirano, de um país perseguidor, de um país mau, houve a queda de um mal. Eles eram violentos, segundo a gente leu aqui, eles eram impiedosos. Então quando a Babilônia cai, aqui é uma perspectiva de paz, de segurança, por isso chega a alegria. Eu lembro quando, alguns anos atrás, né, chegou a notícia de que os Estados Unidos tinha capturado e morto o Bin Laden. Né? Vocês se lembram da alegria da nação? Por quê? Porque, né, ele era o autor, né, daquele atentado nas Torres Gêmeas. Quem vivia aqui na América naquele tempo, como eu vivia naquele tempo, né, houve, né, um grande... Né, uma grande dificuldade no país, uma grande tristeza, muita gente inocente morreu, né, adiante, né, daquele atentado. Então, quando se fez justiça, houve grande alegria. E é o que está acontecendo aqui, a terra se alegra, porque essa gente era muito ruim, muito má, muito violenta, eles não tinham nenhum pingo de misericórdia. Então, quando ela cai, a terra se alegra.
Isso me faz lembrar, né, de quando Jesus levou os discípulos para o mar da Galileia e eles estavam no barco com ele e durante, né, a viagem de barco a tormenta se levanta e o barco estava a ponto, né, de afundar e Jesus Cristo estava o que no barco? O que ele estava? Quem conhece a história? O que ele estava fazendo no barco? Dormindo. Né? Quem consegue dormir no meio de uma tormenta, querido? Quem? Não, quem? A Priscila está apontando para mim. Graças a Deus eu aprendi com o meu Senhor Jesus a não mais andar ansioso por coisa alguma nessa terra, querido. Ainda de vez em quando cai nisso, mas não andeis ansiosos. Paz. Por que era? Porque era possível, porque ele sabia, ele tinha garantia de que ele chegaria ao outro lado do mar. Por quê? Porque ele ainda não tinha cumprido seu ministério, ele sabia que um dia ia morrer, mas não ia ser no barco. Ele sabia que Deus tem o controle sobre todas as intempéries da natureza. Ele sabia que podia se levantar o maior dos inimigos que não o derrubaria, porque qualquer inimigo é menor do que o seu Deus. Então ele consegue dormir. Né? Por isso fica uma lição para você. Se tem alguma coisa tirando o teu sono, querido, eu não estou falando que você está em pecado, mas você precisa amadurecer, crescer em fé. Comece a confiar mais em Jesus, comece a crer mais em Jesus, e saber que Ele tem planos, né? Hoje na escola dominical eu falei isso, Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, mesmo que esse plano inclui momentos de grande dificuldade, porque no fim Ele já garantiu você na eternidade. Então fique tranquilo, que mesmo que o mar se levante, se Ele der uma única palavra, o mar se acalma. E foi o que aconteceu. Ele viu que os discípulos estavam, né, desesperados, com medo, né, eles achavam que o barco ia afundar, acordaram Jesus Cristo. Não, Jesus, você não está vendo que nós estamos no meio da tempestade? Né? Come on, Jesus, faz alguma coisa. Aí Jesus, por misericórdia, é isso, é por isso que a gente deve orar. Se você está passando por um momento difícil, se tem alguma coisa que tira o seu sono hoje, ore. Porque Deus pode agir com misericórdia e fazer o que Ele fez lá no barco. Acalmar o mar. Acalmar o mar. E ele acalmou o mar. É a mesma. A palavra que Jesus usou lá nessa passagem é a palavra que Isaías está usando aqui nessa profecia. Assim que a terra se sentiu quando Babilônia caiu, ela se acalmou, ela se sentiu em paz, ela se sentiu segura. E assim vai ser a terra quando a Babilônia, e aí agora não estou falando da cidade, estou falando do sistema, cair de uma vez por todas durante o período milenar, onde Jesus chega para reinar com um reino de paz. Mas hoje Jesus pode reinar no teu coração e trazer a paz que excede o entendimento. Você não entende, é que nem a Priscila fala, eu não entendo como é que você consegue dormir. Aí eu falo para ela, eu também não. Mas tem conta e a gente não tem dinheiro. Mas tem isso e a gente não tem tempo. Mas aconteceu aquilo e a gente não tem condição de resolver. Eu falo, depois que eu acordar, a gente vê o que faz. Ai, deixa eu dormir. Não tira mais meu sono. Eu confio em Deus. Porque os planos dele são maravilhosos. Eu falei na escola dominical. Foi maravilhoso para Estevão. O plano maravilhoso de Deus para Estevão foi que ele morresse apedrejado assim que ele pregasse o primeiro sermão. E foi o plano maravilhoso de Jesus para a vida dele. O plano maravilhoso de Pedro, na vida de Pedro, é que ele sofresse, fosse preso e depois fosse crucificado e morto de cabeça para baixo. O plano maravilhoso para a vida de Paulo é que ele saísse pelas nações, viajasse o mundo, pregasse o evangelho, conquistasse várias igrejas e no fim fosse morto dentro de uma cadeia. Esse foi o plano maravilhoso de Deus. O problema é que quando a gente fala de plano maravilhoso, as pessoas pensam assim, o plano é maravilhoso, então eu vou ter um carro bom, uma casa nova, eu não vou ter mais problema, minhas contas vão estar todas pagas, eu não vou passar mais dificuldade. Nós vemos lá em 1 Pedro, ainda que a gente passe por um período de dificuldades, de tribulações, de tentações, fique tranquilo, Deus está te guardando. A alegria no céu, quando o inimigo cai. Olha só, agora a gente vê a partir do versículo 9, né?
Ele diz aqui, que agora, no mundo sobrenatural, até o inferno, que é parceiro desse homem, zomba dele. Olha só, o inferno, né, aqui a palavra é Sheol, tá? O Sheol, que a gente traduz como inferno. Não é o inferno final que a gente fala, né? É o Sheol. Né? O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. E estes todos responderam e te dirão: tu também adoecestes como nós e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura da tua soberba, com o som das tuas violas, e os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Olha só, até o inferno está zombando de quem está chegando no inferno. Os reis que tinham ido para o inferno se levantaram, se levantaram para receber com zombaria mais um que estava chegando no inferno aqui. Olha só, a coisa para a Babilônia ficou tão ruim, que enquanto o rei morto, aqui o rei já estava morto, vamos dizer assim, aquele que pensava que era intocável, que era grande, que era poderoso, agora ele se tornou comida de verme. Está sendo comido pelos bichos, pelos vermes. Querido, alguém falou, eu não sei quem foi, mas diz: a morte é o grande equalizador. O que é isso quer dizer? Que a morte é o grande equalizador. Não importa se você foi rico, se você foi pobre, se você foi poderoso, ou se você nunca teve poder nenhum, não importa. Quando você morre, tudo fica igual. Teu corpo vai ser comido pelos bichos, ou vai virar cinza se for queimado. Tudo se nivela. Se aqui na terra você foi grande ou foi pequeno, não importa. Quando morrer, fica todo mundo no mesmo nível. Nos dias de hoje, fica todo mundo a 7 palmos na terra. Não importa. Seu caixão pode ser luxuoso ou seu caixão pode ser plywood. No fim, todo mundo vai ficar igualzinho. É o grande, a morte nivela a gente, quebra toda a soberba, todo o orgulho e mostra o que na realidade nós somos. E é isso que aconteceu aqui. Esse homem, a situação ficou tão ruim que nem cova, nem túmulo ele teve. Você zombaria para o rei. Olha o versículo 12. Versículo 12 ao versículo 15, a gente mostra aqui agora Deus, também o sobrenatural. O próprio Deus julgando com justiça aqui. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Aí a gente lê esse versículo e a gente pensa que ele está falando de Satanás. Não, ele está fazendo uma comparação da Babilônia com Satanás, ok? Como foste cortado por terra, tu que deliberavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, como eu disse, isso aqui não é uma referência a Satanás. Aqui conta um pouco da situação de Satanás, mas isso aqui é uma comparação do que aconteceu com Satanás em relação à Babilônia. A Babilônia está sendo comparado à situação. Você pensou que você era grande, você pensou que você estava acima de Deus, você pensou que você tinha mais poder do que Ele, você pensou, mas no fim você vai para o mesmo lugar que um dia Ele vai, para o inferno. É para onde você vai. É interessante aqui, a gente vê aqui nessa passagem aqui o que a gente chama de os 5 eu posso. Olha o fruto da soberba no coração do homem. Olha de novo aí comigo. Olha o que ele diz: eu subirei ao céu. Alguém aqui pode ir para o céu por conta própria? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Olha só, você vai estar no lugar mais alto do que o de Deus. Tem alguém que pode fazer isso? Olha a loucura da soberba. Olha a outra. E no monte da congregação me assentarei, querido. No monte da congregação é só do Senhor. E só quem Deus convidar para estar lá. Mais ninguém entra. Olha só. Subirei sobre as alturas das nuvens. E olha o quinto. E serei semelhante ao Altíssimo. Olha a loucura, querido, da soberba. E é assim.
Aí você fala assim, pastor, eu não sou doido, que nem Nabucodonosor, eu não faço isso de jeito nenhum. Sabe quando que você faz isso? Quando Deus fala assim, olha, o que você está fazendo está errado. E aí você no seu coração fala, eu sei que eu estou errado, mas a situação está tão difícil, está tão ruim, eu vou ter que fazer isso mesmo, eu vou fazer. Você está fazendo assim, olha, eu vou sentar no trono acima de Deus. Eu sei mais do que ele. Eu sei, Deus, que você está dizendo que eu não devo fazer, mas como eu sei mais a respeito da minha vida do que você sabe, então eu vou fazer. Então eu vou fazer. Ó, pastor, eu não tem jeito, eu tenho que acabar com esse relacionamento. Eu não posso mais, eu não aguento mais. Aí Deus fala assim, perdoa, dá tempo para restauração. Permita que as feridas sejam curadas. E fala assim, não, eu sei que o Senhor pode, mas eu não. Então eu vou fazer o que eu penso que é melhor para mim, não o que você pensa que é melhor para mim. Eu me coloquei acima do teu. Toda vez que eu decido escolher aquilo que eu sei que não é a escolha de Deus para mim, eu estou fazendo exatamente o que o rei babilônico e que o sistema babilônico leva a gente a fazer. Porque o meu coração não é diferente. Então não adianta a gente olhar, que homem louco, jamais falaria isso. Nós falamos isso constantemente, só com outras palavras. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e viver com o nosso Senhor, porque agora Ele é quem domina a nossa vida. E agora eu não sigo mais o meu conselho, o meu pensamento, a minha vontade, o meu querer, eu agora vivo para Ele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Talvez esse seja o motivo de você estar aqui na ceia, né? E no momento da sua meditação para participar da ceia, pedir perdão por este pecado. O pecado do orgulho, o pecado da soberba, que derruba o homem, que destrói. Tiago 4,16 diz, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Soberba, orgulho são pecados. Olha só, versículo 16 ao 21 agora. Agora aqui a gente vê a reação, agora a reação natural, agora a reação das pessoas, a reação da terra, a reação do inferno, a reação de Deus, e agora a gente vê a reação aqui das pessoas. Olha só, os que te virem, te contemplaram, consideraram-te e dirão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles fazem com honra, cada um na sua morada, porém tu és lançado da tua sepultura como renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra, e achem a face do mundo as cidades. A gente vê aqui que as pessoas elas se assombraram com o que aconteceu com a Babilônia, com o rei da Babilônia. Mas não era esse o cara poderoso que fazia a terra tremer? É esse que está passando aqui agora, que é esse que está apodrecendo na rua, porque aqui a passagem diz que quando ele foi lançado na sepultura, as pessoas não permitiram que ele ficasse lá. Esse rei era tão mau, ele era tão odiado, que quando colocaram na sepultura, o povo removeu da sepultura e jogou ele para fora e deixou ele apodrecer ao sol. E as pessoas passavam e viam o cadáver dele morto na rua. Nem sepultura esse rei teve. Nada disso. E é assim. Por isso
Alguns têm dito, inferno não existe, né? É fácil dizer que o inferno não existe, porque a gente está tentando criar uma sepultura para quem vai para o inferno. Ou seja, não, a pessoa morreu, acabou, não vai sofrer não, querido. Não tem sepultura para quem não tiver o seu pecado perdoado. Você vai viver na eternidade, na morte. Você vai querer morrer, deixar de existir e não vai poder. Vai passar uma eternidade em sofrimento porque não creu em Jesus Cristo e teve o seu pecado perdoado. Você vai querer uma sepultura, mas quem não lidar com o seu pecado através de Jesus Cristo vai receber o mesmo tratamento que a Babilônia recebeu. Vai ser lançado da sepultura e vai viver em eterno sofrimento. Isso é o que Jesus Cristo ensina. Tem muita gente dizendo, não vai ter inferno, quando acabar, acabou, quem não, né? Deus é bom, Deus é amor, se Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Ele não ia permitir alguém sofrer eternamente, vai. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, mas Ele é verdadeiro, Ele é justo. E Ele disse que isso vai acontecer. E olha, Ele já está avisando que vai acontecer para que você fuja disso. Amém. Para que você corra disso. E hoje só tem uma maneira de você fugir disso, que é através de Jesus Cristo. Creia em Jesus. Reconheça o seu pecado no seu coração. Se humilhe diante dele. Porque quem se humilhar vai ser exaltado. O soberbo, o orgulhoso, querido, ele não só abusa e oprime os inimigos. Nós vemos aqui, né, o caso desse rei. Ele acabou abusando e oprimindo a sua própria casa, o seu próprio povo. Por isso ele foi tão odiado. Um homem tirano, e o próprio povo destruiu ele. O resultado é que ele não recebeu nenhum tipo de honra. Em vida, os tapetes vermelhos, luxuosos, eram desenrolados de frente a ele. Em morte, nem na sepultura ele pôde descansar. É assim a vida de um soberbo. E olha só, e aí termina a passagem, versículo 22 e 23. E aí, né, Deus mais uma vez volta dizendo o porquê que ele está julgando. Por que ele está julgando a Babilônia? Por que ele tem que julgar o pecado? Por que ele tem que julgar as nossas vidas? Esse sistema que está no mundo. Olha só, versículo 22 e 23. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei da Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Primeira razão, ele vai eliminar completamente a sua existência. A Babilônia, ela é terrível, e é por isso que Deus tem que destruí-la. O pecado é terrível, ele tem que ser julgado e destruído. Porque isso é destruição, e é por isso que ele tem que acabar. Porque isso destrói, isso acaba com as pessoas, acaba com os sistemas, acaba com o mundo, acaba com tudo aquilo que Deus criou. Então ele tem que exterminar, acabar. Primeira razão, olha a segunda razão, versículo 23. E farei dela uma possessão de ouriços e lagoas de águas, varrê-la-eis com vassoura de perdição, diz o Senhor do Exército. Ou seja, aqui essa expressão está usando que ele vai humilhar ela completamente. Ele vai humilhar a Babilônia, ele vai humilhar quem anda no pecado, ele vai varrer da face da terra. Jesus ele vem para mostrar a nossa condição de pecador, para mostrar que nós precisamos de um Salvador. Ou seja, ele vai mostrar que nós precisamos nos humilhar, porque se nós não nos humilharmos, se continuarmos na soberba do nosso coração, se dizer assim, eu até sei que Jesus é bom para mim, eu até sei que andar com Jesus é uma coisa boa, mas eu quero continuar minha vida do jeito que eu quero. O que você está fazendo é o que a Babilônia fez. Olha, é o que o Nabucodonosor fez. Eu sei que seu Deus é maior que o meu, mas eu quero continuar sendo eu o Deus da minha nação. E é isso que você diz, eu quero continuar sendo o meu Deus. E esse Deus um dia vai passar pela vassoura de Deus, porque a vassoura de Deus tem poder para varrer toda impureza. Eu acho que a Priscila tem complexo de Deus, estou brincando, tá, Priscila? Por quê? Ela pega aquela vassoura, aquele vaco, ela limpa. Eu acho que ela queria que a casa ficasse pura, sem nada, né? Aí, se você dá um passo, você vai sujar a cozinha. Você mexe para lá, você vai sujar a sala. Aí você fica assim, você não sabe para onde vai, né? É melhor não mexer. Vocês conhecem alguém assim também? Eu acho que tem umas pessoas que têm um complexo de Deus, né?
é tudo puro, né? Mas a vassoura, né? A vassoura da Priscila, a vassoura das irmãs aí, dos irmãos, né? Quem gosta de limpeza, porque não tem jeito de eliminar toda a impureza da terra, mas a vassoura de Deus tem. A palavra de Deus diz que um dia Ele vai limpar, e Ele vai dar no pecado, e Ele não vai permitir que haja impureza, e Ele não vai permitir que as coisas sejam destruídas. Por isso, querido, só tem uma chance para a gente, só tem uma oportunidade para a gente, é a gente se arrepender, é a gente ir aos pés do nosso Senhor Jesus, é a gente se entregar nos braços dele, é a gente crer em Jesus Cristo, é a gente se livrar de todas estas coisas, é sabermos que nós não podemos sem a presença de Jesus. Jesus, um dia ele citou uma parábola, lá em Lucas capítulo 18, e ele mostrou a verdade a respeito do orgulho e da soberba no coração do homem. E eu quero encerrar lendo essa passagem para você. Lucas 18, de 9 a 14, ele diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, nós possamos dar ouvido à Tua palavra, que a Tua palavra venha quebrantar os nossos corações, para reconhecermos a nossa condição, para olharmos com realidade para dentro do nosso coração e vermos que somos, Senhor, pessoas como os babilônios. Somos soberbos, orgulhosos, Senhor, muitas vezes contrário às coisas de Deus. Senhor, por isso, perdoa os nossos pecados. Senhor, Pai querido, dai-nos, Senhor, boa consciência e fé para crermos que o nosso Senhor, Ele viveu uma vida sem pecado, morreu para pagar pelos nossos pecados, aplacou a ira de Deus para que não fôssemos mais julgados. Senhor, ressuscitou para nos darmos a esperança da vida eterna. Por isso, Senhor, hoje transforma os nossos corações para que venhamos a crer, entregar as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus, Senhor.